Eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, com mais de 500 plenários. Hoje, nós vamos tratar de um tema palpitante que diz respeito à forma de inquirição das pessoas presentes lá na sessão do júri, lá na sessão de julgamento. Quero lembrar antes que em 2008 foi introduzido no CPP o sistema denominado Cross-Examination. Cross-Examination. Sistema cruzado. Tá? Sistema cruzado, ou exame cruzado. O que significa isso? Significa, tá bom, que o juiz presidente, o juiz do júri, tá? Embora, claro, né, ele presida os trabalhos do júri, com a nova sistemática, o cross-examination, quem inicia propriamente a inquirição é justamente a parte que arrolou a testemunha, que arrolou a vítima, tá? Não só isso, ela não só inicia a inquirição, a acusação no caso, né? No caso a acusação. A acusação, em primeiro lugar, ela ouve as testemunhas por ela arroladas e a vítima, tá bom? É o contraditório, não é mesmo? Mais do que isso, a acusação, ela inicia a inquirição das testemunhas e eventualmente a vítima por ela arroladas, tá? Tem o início dessa inquirição sem a intermediação, aí que vem o diferencial, sem a intermediação do juiz-presidente, como acontecia não só no júri, mas em outros procedimentos. No procedimento comum ordinário, sumário, sumaríssimo, tá? O juiz, ele, tá bom? Inquiria, indagava, perguntava às testemunhas e também à vítima, tá? As perguntas que eram elaboradas pela acusação e depois também pela defesa. Ou seja, a parte processual, a acusação e a defesa não podiam inquirir diretamente as testemunhas, a vítima, peritos, tá? Isso era feito, repito, por intermédio do juiz-presidente ou do juiz em outros procedimentos. Hoje não. Com esse cross-examination, embora o juiz-presidente ele presida os trabalhos do júri, ele coordena os trabalhos desenvolvidos no tribunal do júri, tá? A parte que arrolou a testemunha, ou a vítima, ou o perito, enfim, ela não só inicia a inquirição, mas também o faz diretamente, sem precisar passar a pergunta para o juiz-presidente e o juiz-presidente devolver a mesma pergunta à vítima ou testemunhas. Isso ajuda bastante porque cria um contato mais direto entre as partes processuais e as pessoas que participam lá na sessão do júri, vítima, testemunhas, peritos, que antes era até meio engraçado, né? Por exemplo, a defesa realizava uma pergunta para a testemunha e falava mais ou menos assim, né? Doutor, a testemunha já viu o réu alguma vez armado? Aí o juiz, o senhor, a senhora já viu alguma vez o réu armado? Né? Então ficava meio engraçado, porque às vezes até uma testemunha, certa feita, perguntou para mim se o juiz pensava que ela era, digamos, se ela tinha algum problema auditivo, né? Que a mesma pergunta que eu fazia para o juiz, né? Fazer para ela, testemunha ou vítima, o juiz repetia literalmente, né? Sendo que o mais prático, né? O mais produtivo seria a parte processual realizar diretamente a pergunta, né? Para a vítima ou testemunha, sem interferência, sem a intermediação do juiz-presidente, como acontece hoje. Mas antes de 2008, antes do advento dessa reforma pontual ocorrida em 2008, salvo engano pela Lei 11.719, né, que introduziu esse cross-examination, era dessa forma. Então hoje você pode perguntar diretamente à testemunha ou vítima,
tá bom? Sem intermediação do juiz. Claro que o juiz-presidente ele vai ficar atento ao tipo de pergunta, se não é uma pergunta que já foi feita, se não é uma pergunta ofensiva, ou a chamada, né, pergunta-resposta, né, do tipo, né, qual que era a cor do cavalo branco de Napoleão, não é mesmo? Coisa que o valha, né? Fazendo um xiste aqui, tá bom? Fora isso, o juiz vai deixar o barco correr, vai deixar, vai permitir que as coisas aconteçam, tá bom? E ele também, juiz, claro, ao final, se persistir alguma dúvida não solucionada, alguma pergunta não feita pelas partes processuais, acusação e defesa, tá? É claro que ele poderá complementar, tá? Ele pode complementar ao final, mas incumbirá principalmente à parte que arrolou a testemunha ou a vítima e não só iniciar com as perguntas, com a inquirição, mas também fazer isso de forma direta, tá? O réu, ele continua também sob esse efeito do cross-examination, né? Ou seja, a parte contrária poderá inquirir diretamente o réu sem a intermediação do magistrado. Lá na segunda fase do júri, lá no plenário, também isso se aplica ao próprio réu, né? Então, no instante do seu interrogatório, ou seja, após a inquirição da vítima, se o caso, das testemunhas da acusação, da defesa, peritos, etc., tá? Terá início ao interrogatório, né? Ao interrogatório, na verdade, do réu. E esse interrogatório, ele será feito pelo juiz-presidente, claro, e no tocante às partes processuais, acusação e defesa, essas poderão também formular perguntas de maneira direta, diretamente ao réu, não mais com a intermediação do juiz-presidente. E os jurados? Os jurados, igualmente, poderão perguntar à vítima, às testemunhas, né? Depois, fazer perguntas ao réu, apenas que os juízes mais experientes, eles pegam por escrito, isso não está na lei, tá? Uma questão de segurança, eles pegam por escrito a pergunta do jurado, lê, confere, para quê? Para ver se não há na pergunta, de uma forma assim, digamos, às vezes até explícita, né? O convencimento do jurado, né? Às vezes ali, a forma de pergunta, a forma de colocar a pergunta, a indagação, à vítima, à testemunha e mesmo ao réu, pode ali, indiretamente, de maneira subliminar, né, disfarçada, estar indagando ali já a forma com a qual o jurado está convencido acerca disso ou daquele ponto. Isso pode, eventualmente, quebrar, né, o sigilo das votações, né? O sigilo das votações. O jurado não pode revelar direto ou indiretamente a sua intenção, a sua propensão, não é mesmo? Então, os juízes mais experientes, os juízes de júri mais experientes, por cautela, eles pegam por escrito, analisam a pergunta e, se tiver tudo ok, tá? Se não deixar transparecer nenhum convencimento próprio do jurado, ele então elabora a pergunta à testemunha, à vítima e mesmo ao réu. Tá? Bem, isto posto então, a gente espera aí ter trazido aí de uma maneira bem objetiva, bem clara, bem sucinta, claro, né? O que significa esse cross-examination, tá bom? Aplicável não só na segunda fase do júri, mas também em outros procedimentos do direito processual penal, ok? Com essas considerações, eu encerro mais um vídeo, tá bom? Desejando aí seja de utilidade aos colegas advogados e advogadas de todo o Brasil. Lembrando mais uma vez que o nosso escritório aqui, Sanches Calvo Advogados, dispõe de um novo segmento que
se trata da mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma forma de consultoria ou parceria em causas reais, em processos verídicos que o colega, a colega tenha aí no seu escritório, ou possa vir a ter, tá? Tratando de crimes dolosos contra a vida, mas aí por falta de experiência, nunca fez júri, ou fez poucos júris, ainda não tem aquela confiança, aquela segurança, enfim, não pode perder o cliente, os dias estão difíceis, né? Mas também tem que ter responsabilidade acerca da liberdade do cliente, não é mesmo? Pensando nisso, nós então estamos disponibilizando ao colega de todo o Brasil esse segmento, mentoria no Tribunal do Júri, que tem por escopo maior prestar auxílio, colaboração em processos reais em que o colega esteja aí patrocinando ou venha patrocinar. Mais informações, entre agora mesmo em contato conosco. Vejo vocês no outro vídeo. Até lá, gente. Obrigado.